A verdade por trás do julgamento relâmpago do presidente Bolsonaro. Sim, meus queridos espectadores aqui deste canal, a ofensiva seletiva, o julgamento relâmpago, uma justiça completamente tomada pelo pânico em saber que o presidente Bolsonaro pode voltar a assumir o Brasil em 2026. O Brasil assiste estarrecido um espetáculo judicial que desafia qualquer lógica, inclusive deixando o próprio parlamento americano completamente chocado com o que está acontecendo no Brasil. Desde prisão ilegal, cerceamento de direitos de advogado, a explanação dos advogados no tribunal dizendo como nós vamos defender o nosso cliente nessa questão se nós não tivermos nem acesso daquilo que vocês estão falando. Estamos pegos de surpresa aqui com muitas coisas que vocês estão dizendo. A verdade é que estão transformando o Bolsonaro em réu em um tempo recorde sobre a acusação de liderar uma suposta tentativa de golpe de Estado em um país onde a justiça é conhecida por sua morosidade. A justiça brasileira é conhecida como uma justiça que caduca, principalmente deixando o cidadão à mercê de decisões que chegam tarde demais, muitas vezes, inclusive após a morte, para quem clama, por exemplo, por um tratamento médico, para quem pede um remédio, muitas vezes que não tem condição de comprar e é questão de vida ou morte, atendimentos emergenciais no Sistema Único de Saúde, até mesmo na rede particular. Quantas e quantas foram as pessoas que perderam suas vidas porque a justiça demorou muito para responder. Mas, estranhamente, funciona numa velocidade nunca vista antes para tentar impedir o presidente Bolsonaro de ser candidato em 2026. Isso não sou eu quem estou dizendo, são os jornais. Isso não sou eu quem estou dizendo, são os próprios opositores do presidente que quando vem à tona, como por exemplo Lindenberg Farias, que recentemente gravou um vídeo dizendo de seu plano para poder caçar o passaporte de Eduardo Bolsonaro caso pisasse no Brasil. Já havia um plano, tanto que eles ficaram espantados quando o Eduardo Bolsonaro sai do Brasil para poder pedir ajuda aos americanos. E por falar nisso, Bolsonaro agora réu, por decisão unânime da primeira turma da Suprema Corte Brasileira, não se calou diante do que chama de, abre aspas, ditadura da toga. Em entrevista ao Financial Times, ele disparou: o Brasil não tem como sair dessa situação sozinho. Preste muita atenção nessa fala do presidente Bolsonaro. Você sabe que o Bolsonaro ele é muito esperto, né, quando ele vai falar as coisas, porque tudo que ele fala vira motivo de narrativa de conspiração nos tribunais. Tudo que ele fala. E ele teve muito cuidado em uma entrevista a um jornal americano. Preste muita atenção que isso aqui é o ápice da nossa reportagem hoje, por isso que eu te chamei aqui, querido espectador desse canal. Em uma entrevista ao Financial Times, que é um jornal internacional, Bolsonaro, de maneira clara, pede socorro para o Brasil. Ele disse: o Brasil não tem como sair dessa situação sozinho. Precisa de apoio do exterior. Fecha aspas. Um grito de socorro que ecoa até os Estados Unidos, onde o ex-presidente deposita todas as suas esperanças no aliado Donald Trump e na justiça americana para frear o que muitos de seus apoiadores veem como um ataque orquestrado à democracia. Você vê isso, querido? Você enxerga isso? Ei, meu senhor e minha senhora, o senhor que é tão inteligente, a senhora, dá um like aí. O seu like nada mais é
do que um aperto de mão nesse momento ao presidente Bolsonaro. Do que dizer para ele, capitão, nós estamos juntos, o Brasil é nosso e nós confiamos que ainda que tarde a justiça do homem, a justiça de Deus virá. E como que ela vem? Um anjo desce do céu e faz alguma coisa aqui? Você só não vê, mas ele faz. Ele vem com uma missão nas mãos, ele atua diante de pessoas estratégicas na terra para que a justiça dele se cumpra. Bom, querido, abre aspas, temos um problema de ditadura, uma ditadura real, fecha aspas. Essa fala é do Bolsonaro. Ao Financial Times, declarou o capitão, reforçando que sim, que o Brasil vive sobre um regime autoritário disfarçado de legalidade. Gente, isso daqui é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda, sim, né, para o presidente Donald Trump. O que será que vai acontecer, gente? O que será que vai acontecer depois desse pedido declarado de ajuda do presidente Bolsonaro? Nas redes sociais, a indignação é palpável. Usuários de direita apontam, né, usuários das redes sociais, né, apontam que há um contraste gigante da justiça na maneira, por exemplo, de tratar opositores políticos do sistema e bandidos. A justiça brasileira, lenta para corruptos de esquerda, lenta para bandidos, mas para condenar Bolsonaro ou qualquer um que se oponha ao sistema, eles são muito rápidos. Esse é o tipo de comentário que está viralizado nas redes sociais. Muitas vozes de direita também, gente, reagiram. Deputados e senadores em alerta. A direita política não ficou em silêncio. O deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, líder do PL na Câmara, classificou o julgamento como, abre aspas, o sepultamento da Constituição, fecha aspas. Em discurso inflamado, ele acusou, abre aspas, isso é um ataque à democracia disfarçado de justiça, que querem calar Bolsonaro e a direita a qualquer custo, fecha aspas. O deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, também disse, foi ainda mais incisivo, os crimes imputados são vagos, o STF não tem consistência, isso é incoerência, isso é uma incoerência sem tamanho, disse o deputado. No Senado também houve reações, viu, pessoal? Por isso que eu estou dizendo para vocês da importância, para o próximo pleito, nós temos muito cuidado, né, com quem vamos manter e com quem nós vamos apoiar, tá certo? No Senado a reação é igual. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente, usou as redes sociais para denunciar, abre aspas, meu pai é vítima de uma perseguição implacável. O STF quer destruir a direita brasileira, mas não vamos nos curvar, fecha aspas. Já o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, conhecido, né, com seu tom combativo também, alertou, abre aspas, essa velocidade só prova que o alvo é político, não jurídico. É uma ditadura da toga que quer apagar o Bolsonaro do mapa, fecha aspas. Jornalistas de direita também estão mandando recado. Todos esses recados, gente, estão sendo printados e estão sendo mandados para o parlamento americano. Há uma organização entre a equipe do Bolsonaro para pegar esses prints, pegar essas falas e denunciar nos Estados Unidos, aguardando um levante da nação americana em favor do Brasil. Jornalistas de direita também ecoaram o alarme. Aliados à direita conservadora também entraram na briga. Eliane Cantanhede, em sua coluna no Estadão, escreveu: o julgamento tende a ser rápido e acabar com Bolsonaro e seus generais no banco dos réus. É uma justiça que escolhe quem punir e quando acelerar.
Já Alexandre Garcia, ícone do jornalismo conservador brasileiro, foi categórico no seu canal de YouTube. Nunca vimos tamanha pressa de um processo no Brasil. Isso não é justiça? É uma vingança política contra o presidente Bolsonaro. Rodrigo Constantino também largou o aço, vocês já estão acostumados aí com as falas do nosso querido Constantino. Aliás, Constantino, um abraço para você, um salve. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe aí o seu tratamento, que você fique bem logo, né? Já está muito bem, né? Mas que você fique curado e remido desse câncer o quanto antes, tá certo? O grito por Trump e a justiça americana. Diante desse cenário, gente, Bolsonaro e seus aliados apostam em uma intervenção externa. Sim, o ex-presidente já declarou ao poderoso jornal Wall Street Journal que conta com Trump, né? O presidente Bolsonaro disse ao Wall Street Journal que conta com Trump para pressionar o Brasil, seja por sanções econômicas ou apoio político. Eduardo Bolsonaro, que pediu afastamento agora nos Estados Unidos, está intensificando inclusive suas estratégias e articulando com deputados republicanos como Richard McCormick e Maria Elvira Salazar, né, que pediram ações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, parlamentares que pediram ações do governo americano ao presidente Trump, à equipe econômica contra Alexandre de Moraes, lá no parlamento americano. Abre aspas, o Brasil está sob um golpe judicial, afirmou o deputado Matt Gaetz, inclusive, né, ecoando o discurso bolsonarista na própria tribuna americana. A direita brasileira vê em Trump um salvador, uma espécie de um balizador, um camarada muito forte. Lula já mostrou que está no cagaço, né? Já não está enfrentando mais de peito aberto o Trump como antes. Está bem quietinho. A Janja, né, que riu da cara do Elon Musk também, né, já não está mais fazendo piadinha porque eles sentiram um drama. A direita brasileira, então, vê no presidente americano um contrapeso, né, daquilo que nós consideramos, sim, como a ditadura da toga no Brasil. Nas redes sociais, o clamor é evidente. Abre aspas, Trump precisa agir. Só ele pode salvar Bolsonaro e a liberdade de expressão no Brasil. Fecha aspas, um dos twitters mais repostados na rede e marcado, inclusive virou top trend de um usuário comum, um brasileiro comum, que marcou o Trump e disse isso nas redes sociais. Ditadura de Lula e Moraes. Nas redes sociais o clamor é evidente. Olha o que esse brasileiro disse, vou ler para você de novo. Trump precisa agir, só ele pode salvar o Brasil e a liberdade do nosso país. Fecha aspas, postou um brasileiro nas redes sociais. Bom, é notório, é claro, o presidente Bolsonaro precisa contar com toda a sorte de ajuda que puder, porque o sistema não está brincando, o sistema não tem regra, o sistema inventa regra própria, o sistema muda a regra a qualquer momento, o sistema impede, inclusive, os advogados de terem acesso, né, aos autos, ou seja, sempre com muita barbaridade, o tempo inteiro eles mudam a regra do jogo, eles agem do jeito deles. Então, minha gente, não pode brincar. Todos que estiverem a favor do presidente, que estiverem dispostos a ajudar, não só precisam, mas devem ser acionados. Bom, queridos, é o seguinte, Bolsonaro contra-ataca, sim, Supremo acuado, Moraes na mira e um mundo de olho no Brasil. Olha só, urgente e é urgente mesmo, preste muita atenção que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele acabou sacudindo os alicerces não só do Brasil, mas acabou reverberando no mundo uma fala que ele acabou de soltar em uma coletiva de imprensa convocada às pressas no Senado, partiu para o ataque com uma força nunca vista antes. Eu vou falar uma coisa para você. Eu vi a coletiva
Depois você procura aí, eu não vou colocar aqui por questões óbvias de direitos autorais. Já expliquei para você aqui por diversas vezes, né, que é muito perigoso esse negócio de direitos autorais aqui no Brasil, então não dá para brincar, né? Então eu não vou colocar, mas eu vou contextualizar para você e quando você assistir, você já vai estar muito mais bem informado do que você possa imaginar. Então fica aqui comigo porque o bicho está pegando. É o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, claro que segundo ele, estão completamente equivocados na maneira com que eles conduziram este processo. E o pior, o Bolsonaro... Eu falei para você que ia dar BO. Eu falei para você que ia dar rolo a fala do Lula. O Lula falou algo muito grave, acusou o Bolsonaro de algo muito grave no Japão e isso repercutiu, claro, no mundo da política. E preste bem atenção aqui, né? Porque é claro que o Bolsonaro não deixou passar batido e eu vou explicar para você. Ele diz o seguinte, né? Só um imbecil ou canalha para acreditar nesse plano ridículo de matar o Lula, bradou Bolsonaro com veemência, rejeitando inclusive as ilações e acusações do petista de que ele teria arquitetado primeiro um golpe de Estado e até um suposto plano para poder ceifar a vida do presidente. Bolsonaro muito irritado com a fala de Lula no Japão, que convocou a imprensa japonesa para poder descredibilizar o capitão diante do mundo. Imediatamente, Bolsonaro reagiu e uma coletiva de imprensa foi convocada no Senado Federal. O clima é de tensão máxima. Bolsonaro, agora réu no Supremo, não recuou 1 milímetro, muito pelo contrário, foi para cima com força total, acusando Alexandre de Moraes de agir como um tirano fora da lei, entre aspas, e chamando a decisão do Supremo de, aspas, infundadas e também persecutórias. Ou seja, além de não ter fundamento nenhum, é um plano apenas para poder perseguir o capitão diante do mundo. A imprensa internacional, especialmente a imprensa americana, que está de olho no Brasil, segundo a jornalista Ana Paula Henkel, da revista Oeste, autoridades americanas, parlamentares, jornalistas dos Estados Unidos estão chocados com o que vem como um ataque à democracia no Brasil, mas não da parte do Bolsonaro, e sim do Supremo. Deixa eu explicar essa fala da Ana Paula aqui, que isso aqui é muito interessante. A Ana Paula Henkel, ela é uma das fontes responsáveis que o governo americano viu como uma pessoa séria para poder informar o parlamento americano e, consequentemente, a imprensa cobre isso. Segundo informações que a Ana Paula Henkel passou para os jornalistas americanos e também para o parlamento americano, eles estão vendo, na verdade, que quem, na verdade, está promovendo um ataque à democracia não é o Bolsonaro, né? Mas sim o ministro Alexandre de Moraes, segundo a fala da Ana Paula Henkel, o próprio parlamento americano, jornalistas americanos estão assim completamente chocados. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, foi além. Olha o que a Bia Kicis disse. O STF está acuado e Moraes sabe que o mundo está vendo a sua tirania. O fogo cruzado não para por aí. Jornalistas conservadores brasileiros, né, o próprio Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, também entraram na briga com tudo após a fala do Barba. Bolsonaro está mostrando que não se curva a esse sistema podre. É uma guerra pela liberdade, afirmou Paulo Figueiredo em seu canal. Já Alan dos Santos, direto dos Estados Unidos, inclusive um dos grandes responsáveis, sim, né, pelo que está acontecendo hoje no Brasil, que é um camarada que leva informações, que também bota a boca no trombone, também disse que isso é uma aberração. Moraes acha que manda no Brasil, mas o mundo já percebeu quem é o verdadeiro vilão da história, disse o Alan dos Santos. A coletiva de Bolsonaro, gente, está repercutindo no planeta. É isso mesmo.
O contra-ataque inesperado do capitão Bolsonaro para cima do sistema foi um verdadeiro espetáculo de indignação e também muitas pessoas que seguem o Bolsonaro de perto disseram o seguinte: olha, tem que tirar o chapéu para o Bolsonaro porque ele é muito estratégico. As falas dele são estratégicas, a maneira com que ele conduziu essa coletiva é estratégica e para quem sabe ler, o pingo é letra, né? Está dizendo aqui o pessoal. Eu não tentei golpe nenhum. Quem está dando golpe é esse Supremo, que persegue, censura e prende sem provas, gritou ele, apontando o dedo para as câmeras. O petista Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, insiste que Bolsonaro é responsável por um plano macabro, incluindo até mesmo a sua morte. A narrativa é de que o ex-presidente o Bolsonaro chamou isso de delírio de um condenado que quer se vitimizar, né? Eu até tinha colocado para vocês aqui agora há pouco, né? Quem que é o presidiário, gente? Quem que é o presidiário da história? Não é o Bolsonaro, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então o Bolsonaro falou que, na verdade, ele está delirando e ele está se vitimizando. Chamou ele de ex-condenado. O Brasil está em chamas e Bolsonaro é a faísca que pode incendiar tudo, exclamou um senador apoiador do fundo, né? Aqui não citou o nome dele, mas eu imagino que seja o Magno Malta, né? Pelo que eu estou vendo aqui na imagem. O que vem agora, hein? Ninguém sabe ao certo, mas a questão é clara. Bolsonaro não está brincando, o STF treme, Moraes está na berlinda e o mundo assiste atônito ao embate que pode mudar os rumos do país. O importante é você ficar ligado aqui no Expresso Notícia Nacional, é claro, porque todas essas informações que nós estamos trazendo aqui para você são informações para te manter muito bem informado de tudo o que está acontecendo no Brasil. Fala pessoal, beleza aí? Olha só aí o Lula que deu um susto, um baita de um susto nos ministros depois daquela pachorra de transformar o presidente Bolsonaro em réu e agora vai ter que responder um processo criminal segundo o depoimento, né? E a interpretação do ministro Alexandre de Moraes, uma interpretação que é a minha opinião. É uma interpretação completamente enviesada politicamente. Ninguém tira isso da minha cabeça, tá? O Lula teve a cara de pau e a ousadia de dizer isso daqui, gente, do presidente Bolsonaro, e deixou até mesmo os ministros e seus advogados apreensivos com essa fala. Porque esta fala pode se tornar, inclusive no futuro, motivo de um processo bilionário, tá? Um processo bilionário. Vocês lembram do Nicolas? Quando o Nicolas ele chama o Lula de ladrão, o que aconteceu? O Lula puxou cadeia. Aliás, não é a primeira vez que o Lula puxa cadeia, né? O Lula é um cadeieiro das antigas. É, Rodrigo, claro que é. Ó, dá uma olhadinha aí, ó. Isso aqui é na década de 80. Na década de 80, o Lula já frequentava cadeias. Puxador de cadeia, meu amigo. A ficha criminal... Então, assim, ex-presidiário... Quando o presidente Bolsonaro chama o Lula de ex-presidiário no debate da Globo, que o William Bonner fica todo ofendido lá, o Bolsonaro não estava mentindo. Aí, ó, da época do DOPS ainda. Tá vendo esse número 12712, né? Esse número é o número de registro de prisão na década de 80, na época que, inclusive, Dilma Rousseff, segundo conta a história, alguns historiadores, né? Ela fazia cursos com terroristas, inclusive fora do Brasil, para poder explodir estabelecimentos no país, né, na sua resistência contra o regime militar. Zé Dirceu, essa turma aí, eu vou falar uma coisa para você. Esses caras aí, se puxar a capivara deles aí,
Che Guevara pede bênção para Lula, meu amigo. E o Lula teve a pachorra de dizer, de falar isso aqui provocou um alvoroço, inclusive, no meio dos juízes, falando, não, fica na sua, fica quietinho aí, né? Eu sei que você tá vibrando com tudo, mas não dá muito na cara que nós estamos fazendo isso aqui para te manter no poder, não. Abre aspas para o ex-presidiário, né? E não sou eu que estou dizendo que ele é ex-presidiário, não, gente. É história. Aí, ó, Lula é cadeiro há muito tempo, né? Eu nem era nascido e o homem já puxava cadeia. Pra você ver a experiência de bandidagem desse camarada. É visível que Bolsonaro tentou golpe e meu assassinato. Vocês acreditam que ele teve coragem de falar isso? Em entrevista a jornalistas lá do outro lado do mundo, no Japão, o petista repercutiu a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que tornou o ex-presidente réu penal, né? Então todo mundo já sabe, inclusive está repercutindo mundo afora também a prisão, né, do Sebastião Coelho. A imprensa americana quis saber. Ana Paula Henkel fala, né, no seu programa na revista Oeste, eu estava acompanhando, a Ana Paula Henkel é uma das responsáveis por alimentar a imprensa americana para poder informar o parlamento americano do que está acontecendo no Brasil. Quando eles tomaram conhecimento que ao mais absoluto, a mais absoluta margem da lei, uma decisão marginal. O que é marginal, Rodrigo? As margens da lei, o senhor Alexandre de Moraes proibiu nada mais nada menos do que um advogado de uma das pessoas envolvidas no processo de acompanhar o julgamento do presidente Bolsonaro, né? O próprio querido Deltan Dallagnol, né? Está fazendo um trabalho incrível no YouTube, acho que você está acompanhando aí. Deltan Dallagnol pegou o jeito de fazer YouTube, né? Antes ele gravava seus vídeos naquela pegada do promotor, do PGR, né? Aquela história toda. Agora não, agora Deltan Dallagnol está falando assim, uma linguagem mais popular, fazendo com que as pessoas entendam sobre lei, e tá um sucesso. Parabéns aí ao Dallagnol. O Dallagnol cobrou uma postura, inclusive, da própria Ordem dos Advogados do Brasil, dizendo, cara, vocês não vão fazer nada. Vocês vão deixar mesmo um advogado de vocês ser tratado como um lixo, né? Mudou a lei, eu não estou sabendo, mudou a lei, eu não fui comunicado, que o advogado ele tem acesso, né, a qualquer tipo de acontecimento jurídico, julgamento, a sessões, a departamentos, a partições, né, públicas, inclusive no próprio fórum, no próprio Supremo, né, independentemente de credencial. Quer dizer, o Alexandre de Moraes inventou uma lei ali na hora. E o parlamento americano, os jornalistas americanos falaram, esse é o modus operandi dele? Aí a Ana Paula Henke falou, é isso que nós estamos tentando dizer. Ele inventa uma lei na hora, a lei dele. Ele dá na cabeça dele, ele inventa uma lei. Não existe esse negócio de credencial lá para um advogado poder entrar, né, no julgamento, ainda mais um advogado de uma das partes envolvidas no processo. Não pôde entrar e o Xandão falou, não vai entrar porque não está credenciado. Isso, né, o Deltan Dallagnol provou, né, na lei que isso não existe. A Ordem dos Advogados do Brasil, por sua vez, né, quietinha, não se manifestou. Uma vergonha. Você viu uma nota, mas não é notinha de rodapé, não. É nota, meu irmão. É convocação da imprensa, do jornalismo, é partir para cima do debate, é fomentar esse tipo de assunto para que isso nunca mais aconteça com a classe dos advogados. Eu não sou advogado, eu não posso fazer muita coisa a não ser criticar. Se a Ordem dos Advogados do Brasil não está preocupada, né, não sou eu que vou aqui queimar a minha pestana com isso. Porque, na verdade, o assunto que eu estou trazendo para você é isso daqui. Né? O cadeiro, coloca a foto do cadeiro aí,
desde dos anos 80, né, o homem, olha a carinha de quem não está gostando nada de ser tratado, né, como criminoso, né? Aliás, né, todo bandido fica com essa cara aí quando é preso, né? Será que é por isso que ele tem tanta raiva de polícia? Deve ser, né? Lá no fundo, ele tem uma dificuldade, né, de aceitar que é necessário polícia para lidar com bandido, né? Com quem está atuando de maneira errada. Bom, o presidente Lula informou, portanto, né, em uma entrevista, informou não, né? Desinformou em uma entrevista que o Bolsonaro, gente, tentou dar um golpe de Estado no Brasil e conspirou para o seu assassinato em uma entrevista a jornalistas no Japão. O petista teve a cara de pau, né? E disse que é por isso que o Bolsonaro no Brasil estava sendo tratado como deveria, né? Por isso que ele estava sendo tratado como um criminoso pelo Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, disse Lula. É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para a minha passagem, né? Ele fala. E fala também do general Braga Neto, né? Fala das demais pessoas envolvidas com o presidente Bolsonaro, né? Que o Supremo tem razão quando qualifica-os como uma quadrilha. Bom, para quem na verdade entende muito de quadrilha, coloca na tela aí mais uma vez para mim aí. Isso. Quem na verdade entende muito de quadrilha é o ex-cadeiro, né? E esse entende de quadrilha, né? Mas na verdade ele está querendo atribuir ao presidente Bolsonaro aquilo que na verdade ele sempre foi. E por que eu trouxe você aqui para falar que o pessoal ficou assustado? Porque isso, gente, no futuro, né, pode se transformar em um grande problema para o Lula. Não vai demorar muito e toda essa narrativa, essa conspiração, ela vai cair por terra e vai dar processo. Vai sobrar processo para muita gente, inclusive para o Lula. Então, os próprios juízes, os aliados, a galera do tapinha nas costas, a galera que deve favor para ele, né? Foram lá no ombro dele e falou: presidente, deixa com nós, né? Deixa com nós. Não se meta, presidente. Deixa que nós já estamos resolvendo. Nós estamos fazendo o trabalho sujo. Não precisa o senhor emitir nenhum tipo de opinião. Por quê? Porque o senhor já tem uma capivara que é de tirar o chapéu e não é de hoje. O senhor não precisa de mais mais um processo e mais uma condenação na sua capivara. Deixa com a gente. Então o aconselhamento agora da turma, como o Lula também já está velhinho, como o Lula tem uma baita de uma extensa capivara, né? Não dá para comparar. Coloca de novo aí, coloca de novo. Não dá para comparar um ex-cadeiro desde a década de 80 ou antes, né? Se dá uma pesquisadinha aí vai ter mais coisa. Não dá para comparar um camarada desse que já puxava cadeia desde a década de 80 com o presidente Bolsonaro. Então o que acontece? Esse homem, como ele tem vergonha do seu próprio passado, como ele sabe, quando ele olha para trás, ele enxerga o rastro de sujeira que ele deixou na nação, é claro que por onde ele passa ele quer tentar equiparar o Bolsonaro com ele. Não é brincadeira, turma. Like, inscrição, ativar o sininho das notificações, tudo isso você já sabe que você tem que fazer. Mas não deixe de dar o like nesse vídeo, é muito importante para que nós possamos também estar apoiando o presidente Bolsonaro nessa batalha. Presta bem atenção nisso daqui, que o Lula realmente está beirando a insanidade, né? Não é possível um negócio desse. Lula dobra a aposta nada mais, nada menos do que contra Trump e coloca o Brasil em xeque. A direita está pronta para 2026
porque de fato esse país não pode mais ficar nas mãos desse camarada. Eu anotei algumas coisas importantes aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Antes de mais nada, claro, né, você vai me ajudar e você vai se ajudar também. Você vai dar o seu like. O like, ele é bom para você e ele é bom para mim. Ele é bom porque o canal, claro, ele pega força. E ele é bom para você porque você dá um toque aí no Google e diz pro Google que você não é trouxa, que você não quer ficar recebendo conteúdo de veículos patrocinados pelo governo que inclusive mentem para você. E é bom também pro presidente Bolsonaro, porque eu já disse aqui, cada like nesse canal é um cumprimento. É você pegando na mão do presidente aí, falando: é nóis, presidente, é nóis, tamo junto. Até 2026, aonde nós vamos mudar esta nação. Gente, é o seguinte, em mais um capítulo da saga de desatinos do governo petista, sim, Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a sua costumeira bravata que o Brasil, gente, recorrerá à tal da Organização Mundial do Comércio, a OMC, contra as tarifas impostas de 25% de Trump ao aço e ao alumínio brasileiro. Você sabe, gente, que essa taxa que o Trump ele tacou no peito do Brasil por consequência da desastrosa, essa que é a verdade, da desastrosa administração de Fernando Haddad, o Jaiminho, o pior prefeito que São Paulo já teve, você sabe que isso aí nós vamos tomar na cabeça, né, gente? Nós vamos tomar na cabeça. E aquela história, não adianta pôr a culpa dos Estados Unidos, como é mal os Estados Unidos, não. Como é burro o nosso ministro da Economia e como é incompetente o nosso presidente da República. Essa que é a verdade. O Lula nunca quis sentar com o governo americano para negociar nada para o Brasil. Esse camarada morre com a boca cheia de formiga, mas não se dobra, é orgulhoso. Essa que é a verdade. Ele pega na mão de um bandido igual o Nicolás Maduro, com denúncias de tráfico internacional de droga, inclusive ele é procurado pela justiça americana, eu já falei isso aqui. Se o Maduro pisar em qualquer país deste mundo sério que tenha tratado de extradição com os Estados Unidos, ele roda, vai pra cadeia. Então esse é o nível das amizades do Lula. Um camarada que roubou as eleições lá na cara dura, mas não senta com o presidente da maior potência do mundo para poder conversar. A turminha dele apoia o grupo terrorista Hamas e é contra Israel, o Estado, um dos países mais poderosos do mundo, avançado em tecnologia. Quantas vezes Israel abençoou e ajudou o Brasil, mandou ajuda para o Brasil, como lá naquela questão de Brumadinho e tantas outras questões. Soldados israelenses vieram para cá. Israel e Brasil, que tem uma história de amizade, há quanto tempo? O respeito que Israel tem para o Brasil. Esse jegue, ele, né, apoia a turma dele, por exemplo, a atacar a santa, poderosa nação de Israel, que tanto inclusive ensinou o BOP, né? Vocês sabiam disso? O BOP, o Grupo de Operações Especiais de Operação Tática do Rio de Janeiro, que os bandidos tanto têm medo, quem treinou o BOP, pra você ter uma ideia, foi Israel, meu irmão. Ensinou os caras como é que dá risada na cara do medo, como é que enfrenta bandido do mais alta periculosidade, de peito aberto. Depois você procura aí, você pesquisa. Israel é top, meu amigo. Só o PT mesmo, né? Só esse partideco aí que hoje comanda o Brasil para colocar a gente numa situação dessa. E é claro que o Barba não está batendo bem da biela, né? E não satisfeito, foi além. Ameaçou agora taxar os produtos norte-americanos importados, invocando ao que ele chama de a chamada lei da reciprocidade, como que se isso fosse resolver alguma coisa. É muito jumento, né? Você vai resolver alguma coisa, meu senhor? Meu senhor, vou falar uma coisa pro senhor. Vai resolver alguma coisa para nós? Ou o senhor vai continuar caçando confusão com quem o senhor não aguenta? E o povo brasileiro pagando a conta? Porque a tua picanha tá garantida, né? É ou não é?
E aí diz que vai aplicar a lei da reciprocidade em cima dos Estados Unidos. É como se o petista, embriagado por sua própria retórica, acreditasse mesmo que o Brasil pode enfrentar, gente, a maior potência econômica do planeta Terra. Um jogo de retaliação sem consequências. Claro que autoridades brasileiras parecem mesmo ter perdido o juízo e o povo, mais uma vez, vai pagar o preço. Primeiro, o desequilíbrio, né, desse julgamento do presidente Bolsonaro, que já virou piada internacional e tá feio para nós, né? Gente, como isso tá feio para nós. Vocês estão acompanhando aí internacionalmente? Eu vou falar disso nos próximos vídeos, fica ligado aqui, tá? Vamos lá, Lula e o PT, um histórico de devaneios e erros. Não é só a direita que vê passos em falso de Lula. Até mesmo José Genuíno, ex-deputado histórico petista, criticou o seu chefe e criticou os devaneios do seu patrão em relação a questões internacionais. Para você ter uma ideia, recentemente agora, eu falei disso aqui também no Expresso, em entrevista à BBC News Brasil em outubro de 2024, José Genuíno alertou que o partido, ao se afastar de sua base e flertar com alianças oportunistas, iria perder a capacidade de dialogar com o mundo real, ou seja, vivendo dentro da bolha. E ele disse o seguinte, né, que taxar os Estados Unidos, bater de frente com os Estados Unidos, ameaçar retaliação aos Estados Unidos é uma M. Ele usou a palavra. É uma M. Sabe o que é M? Pois é. Diz que é um cocô, né? Para não falar outra coisa. Então, gente, especialistas sim já estão apostando no óbvio. O Brasil não tem margem para esse tipo de bravata, meu senhor. O Brasil não tem com quê. Já ouviu falar isso? O Brasil não tem com quê. Tem coisa que você não encara, porque você não tem com quê. Tem coisa na vida que você recua, porque você não tem com quê. Tem coisa que você não enfrenta, porque você não tem com quê. O Brasil não tem com quê, meu irmão, contra os Estados Unidos. Mas Lula, cego por sua obsessão para posar de líder global, ignora a realidade, dobra a aposta e o resultado? Mais uma vez, querido brasileiro, segura na cadeira aí. Risco de inflação, encarecimento do combustível e uma economia ainda mais fragilizada na mão destes incompetentes. É o petismo e sua essência. Promessas grandiosas, resultados fracassados. Resultado que é bom, não tem absolutamente nada. Enfim, gente, houveram muitas críticas, claro, o povo entrou e meteu o bambu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois eu quero trazer para você aqui um assunto muito legal. Vou só dar uma pincelada aqui para justificar o nosso título, que diz o seguinte, né? Nesse devaneio, nessa loucura deles prenderem um Bolsonaro, algo vai acontecer. Inclusive já teve uma reação, teve uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo do estado de São Paulo, em relação a isso, né? Nós trouxemos isso aqui também aqui no canal. E nas redes sociais, né? Os conservadores, deputados, senadores elevaram o tom contra o que chama de loucura petista. Ou seja, os deputados e senadores estão dizendo o seguinte, né? Que se prender o Bolsonaro, a casa vai cair para a esquerda, mas vai cair bonito. Por quê? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicano, cotado como um dos grandes nomes para 2026, inclusive já nos bastidores de organização da direita do Brasil. É bom que você saiba disso, tá? Já está se articulando, já está se falando, já está se organizando, porque tudo podemos esperar da tirania da toga. Por um outro lado, também estão falando que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, por sua vez, tem ganhado força entre os eleitores conservadores e suas redes, né? O Brasil não aguenta mais estes devaneios. Em 2026, a voz do povo
vai ecoar mais alto do que nunca. Não adianta prender Bolsonaro, não adianta querer botar ele no navio, colocar ele trancado em alto mar. Não adianta, vocês vão arrumar dois problemas. Onde vocês prenderem ele, o povo vai lotar as ruas, vai pedir Bolsonaro livre. Vocês não pediram, né, Lula livre? Nós vamos pedir Bolsonaro livre também. Né? Ou isso vai ser crime? Que se for ser crime, vai ter que prender tudo que é petista nesse país. É ou não é? Tudo que é esquerdista. Inclusive fechar a Globo. Vai ter que acabar com tudo. Mas nós vamos pedir também. Ah, Rodrigo, você não tem... Não, tem vergonha não. Vamos pedir também. Tá? Fora o barulhão que a turma vai fazer. Né? Risco de paralisação. Vocês não mexem com o homem, não. Ah, prendeu, achou que tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido, uma pinóia, meu amigo. Nós temos Tarcísio, nós temos Michele. Primeira opção, Michele Bolsonaro. Segunda opção, Tarcísio. Vai ter que ver se o Bolsonaro vai deixar a Michele se candidatar também, porque uma vez ele falou que ele, né, tem medo de muita coisa. Já viu muita coisa também, né, gente? E a gente precisa entender. Eu sou Rodrigo Alvarenga, diretamente aqui dos nossos modestos estúdios do Expresso Notícia Nacional. Mais uma vez eu peço para você, dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Aqui tem vídeo todo dia, de segunda a segunda. Fica mal informado se você quiser. Eu volto daqui a pouco com muito mais para você. Shalom.